Vamos abrir as nossas Bíblias. Provérbios capítulo 3, versículo 5 e versículo 6. Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Amém? Glória a Deus. Irmãos, quando a palavra de Deus diz confia no Senhor, muitas coisas vêm à minha mente, muitas coisas mesmo vêm à minha mente. Porque confiança é algo que nós não nascemos com ela. Nós adquirimos a confiança a partir do nosso conhecimento, ou do nosso reconhecimento. Ou seja, por que uma criança confia em seus pais? Porque através de um conhecimento ou de um reconhecimento, ela aprendeu a confiar nos pais. Alguém contou uma história uma vez, eu não sei se isso é simplesmente uma ilustração, ou se isso é verdade. Diz que um pai colocou uma criança sobre um muro e disse para o filho: filho, pula que papai te segura. E o filho, confiando, logicamente, que o pai ia segurar, pulou. E quando o filho pulou, o pai saiu e deixou o filho cair. E o filho chorou e não entendeu, e o pai disse para aquela criança: nunca confie em ninguém. É uma história estranha, né? Cada um sabe como cria seus filhos, mas a confiança é uma coisa que nós aprendemos, e naturalmente nós aprendemos a confiar naqueles que cuidam de nós. E aqui o texto fala sobre confiar no Senhor. E aí complica um pouquinho mais, por quê? Porque aprender a confiar em Deus não é uma coisa natural. Não é natural aprender a confiar em Deus. É natural aprender a confiar no pai e na mãe, mas não é natural aprender a confiar em Deus. Por quê? Porque o pai e a mãe, ao contato, ao conhecimento e ao reconhecimento com Deus, Deus é Espírito. Como é que nós aprendemos a confiar em Deus? Através dos outros. Como é que eu aprendo a confiar em Deus? Através de referência. O testemunho dos outros me inspira a confiar, ou me inspiram a confiar em Deus. Quando eu sou criança, eu não conheço Deus. A Bíblia diz que Samuel era criança ainda e não conhecia Deus. Deus o chamou e ele não sabia quem é que estava falando com ele. Ele pensou que era Eli que estava falando com ele. Até quando o Eli percebeu que era Deus chamando o menino, falou assim: olha, quando você ouvir de novo a voz te chamar, diga, fala que o teu servo escuta. Ou seja, através da referência de Eli, Samuel entendeu e reconheceu que era Deus. Então, para aprender a confiar em Deus, nós aprendemos através de referência, através daquilo que as pessoas nos dizem. Nossos pais nos dizem: olha, meu filho, você precisa crer no Senhor, você precisa acreditar no Senhor, porque o Senhor fez isso e isso na minha vida, o Senhor agiu assim e assim. É por isso que lá no Salmo 76, nós vemos o salmista falando assim: olha, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos.
Contaremos o que? As vindouras gerações, o que? Os louvores do Senhor, o poder do Senhor, as maravilhas que Ele fez. Por quê? Para que essa geração vindoura aprenda a confiar no Senhor. Então essa confiança, ela vem, em primeiro momento, através de testemunho e através de ensino. Mas aí o texto de Provérbios diz o seguinte, que nós devemos confiar no Senhor de todo o coração. O que é menos natural ainda, porque confiar nas pessoas de todo o coração é algo extremamente difícil. Alguém já deve ter ouvido falar com certeza isso. Confia desconfiando. Você já ouviu alguém falar isso? Confia desconfiando. Fulano confia desconfiando. O que quer dizer isso? Não confia totalmente. O que ele está dizendo não é bem por aí. Confia desconfiando. Então a nossa natureza humana é essa, é confiar desconfiando. E tem gente que usa até o texto fora do contexto, né? E diz, olha, maldito o homem que confia no homem. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. É justamente o que esse versículo aqui está dizendo a respeito de confiança. Não é você desconfiar do homem, é você não confiar na capacidade humana. Por quê? Porque o ser humano falha. Mas não é viver desconfiando das pessoas, não é isso que a Bíblia diz. Mas essa é a natureza humana e pecaminosa. Confia desconfiando. Não confie totalmente. Mas a Bíblia nos aponta e nos mostra que nós devemos confiar em Deus, não de maneira humana e segundo a nossa natureza pecaminosa, confiar desconfiando, mas confiar no Senhor de todo o nosso coração. Deus com certeza não é aquele pai que diz para o filho, coloca o filho sobre o muro e diz, pula meu filho. E sai do caminho para o filho cair no chão. Deus é aquele em quem nós podemos confiar de todo o nosso coração. Confia no Senhor de todo o teu coração. Mas, para confiar no Senhor de todo o coração, o texto conclui que nós não podemos de maneira nenhuma confiar no Senhor de todo o nosso coração se nós nos apoiarmos no nosso próprio entendimento. São coisas opostas. Ou eu confio no Senhor de todo o meu coração, ou eu me apoio no meu entendimento. Por quê? Porque o meu entendimento, ele é carnal, ele é limitado. O meu entendimento é curto. O meu entendimento, ele está relacionado às minhas experiências. Ou seja, se você tem 10 anos, você tem a experiência de uma criança de 10 anos. Se você tem 20 anos, você tem a experiência de um jovem de 20 anos. Se você tem 40 anos, você tem a experiência de um homem, de uma mulher de 40 anos. E assim por diante. Mesmo que você tenha 120 anos, você vai ter a experiência de alguém de 120 anos. E essa experiência, ela é limitada, ela é falha, ela não é abrangente, ela não pega o total, ela apenas viu uma parte, que foi a parte que você conseguiu ver. É por isso que a Bíblia diz, olha só, nós não podemos nos apoiar no nosso próprio entendimento, ou nós confiamos em Deus, por quê? Porque Deus viu, Deus sabe, Deus fez, Deus pode, coisas que nós jamais vimos, pensamos ou imaginamos que poderíamos. Deus vai além daquilo, tudo que nós jamais sonhamos ou imaginamos. Ele é Deus. Então, para confiar em Deus de todo o nosso coração, nós não podemos arrogantemente nos apoiar no nosso próprio entendimento. Quando o homem decide se apoiar em seu próprio entendimento, ele está demonstrando com isso arrogância. Você não vê arrogância, às vezes, num adolescente? Não, porque isso e aquilo. Aí você fala, meu filho, você não sabe de nada, meu filho. Você não viu nada ainda. Não, porque é assim. Mas meu filho,
não é bem assim não, depois você vai saber como é que é isso. Né? Isso é uma arrogância natural da adolescência, achar que porque o corpo cresceu, sabe de tudo, mas não sabe de nada. E muitas vezes nós agimos assim com Deus também, não porque isso é assim, porque eu entendo assim, porque eu entendo, eu penso assim, e Deus fala assim, você não sabe de nada, meu filho, você não viu nada ainda. Não importa a idade, não importa o estágio que eu atinja, a minha confiança no Senhor precisa ser total e irrestrita. Eu preciso confiar no Senhor mais do que aquilo que eu sei, e mais do que aquilo que eu aprendi, mais do que aquilo que foi a minha experiência. Eu preciso confiar no Senhor, porque Deus, Romanos capítulo 11 diz assim, né? Ó profundidade das riquezas, da sabedoria do Senhor. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem deu a ele primeiro para que seja recompensado? Quem foi? E ainda mais, Paulo ainda fala em outro momento, olha só, quem é que sonda as profundezas de Deus, senão o Espírito de Deus? Então o homem carnal, o homem na sua estrutura, ele não tem condição de dizer, eu sei isso, eu entendo aquilo. Por isso que o texto diz, confia no Senhor. Não te apoies no teu próprio entendimento, porque o teu entendimento vai falhar. Mas o Senhor não falha jamais. Mas o texto não para por aí, o texto diz também, reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. Reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos é aplicar a presença de Deus naquilo que você faz, em tudo o que você faz. Você pode ser dona de casa há 30 anos. Eu sou dona de casa há 30 anos. 30 anos eu cuido de casa. 30 anos eu cuido de filho. 30 anos eu faço tudo em casa. Então, eu sei muita coisa de casa. Com certeza, eu tenho certeza que você sabe. Mas mesmo naquilo que você sabe muito, reconheça o Senhor nos teus caminhos. Toda mãe, por mais experiente que ela seja, tem que dobrar os seus joelhos lá diante da cama e falar assim, Deus, em nome de Jesus, guarda os meus filhos, abençoa os meus filhos. Eu dei uma boa educação a eles, mas eu sei que só o Senhor pode realmente fazer a diferença. É confiar e aplicar o Senhor em todos os seus caminhos. Essas férias eu passei por uma experiência que foi interessante. Vocês podem pensar assim, uma bobagem. Mas não foi bobagem, não. Para mim não foi bobagem. Mesmo porque a minha família estava envolvida. Então, para mim, não é bobagem. Toda vez que eu saio de carro, com a minha família dentro do carro, para mim não é bobagem. Eu peço ao Senhor que me acompanhe, porque uma coisa é você dentro do carro, né? E outra coisa é a responsabilidade de outras pessoas dentro do carro. E quando a gente foi para os Estados Unidos, eu dirigi todos os dias lá praticamente. Só um dia que eu não dirigi, que a gente foi para um outro tour que não era de carro. Mas todos os dias eu dirigi. Só que dirigir lá não é como dirigir aqui. É diferente. O volante é do mesmo lado, mas é diferente dirigir lá. Aqui, a gente anda a 30, a 40 dentro da cidade. A gente só coloca um pouco mais de velocidade quando a gente vai para o Rio, ou pega uma estrada assim, mas aqui dentro a gente não anda. Aqui é essa bagunça. Gente entra na tua frente, pedestre atravessa, aonde não deve atravessar, e olha para você de cara feia. Isso aqui é o que acontece aqui. Motoqueiro te corta, quase leva seu retrovisor, é aquele negócio, bicicleta na frente. Outro dia eu estava vindo da várzea ali pelo Bom Retiro, teve uma moça que passou de bicicleta, eu falei, meu Deus, essa mulher é doida. Olha, ela desceu a rua que vinha lá de cima da Tijuca, ela desceu numa empada da bicicleta e entrou na frente do carro, assim, eu falei assim, se o cara não é crente, ele xingou ela, porque o que ela fez, ela ia ser jogada lá no muro.
Aí eu falei, essa mulher é louca. Aí tudo bem, ela passou. Quando chegou no sinal do Chagas, ela entrou na contramão do mesmo jeito, entrou na contramão, o cara que vinha assim, o cara, era uma moto, né? O cara da moto olhou assim, de cara feia para ela. Eu pensei, meu Deus, se vem um caminhão, um carro pesado, não tinha como desviar dela. Então isso é assim. Mas lá nos Estados Unidos não tem chance disso. Se alguém faz isso, morre. Porque na estrada, ninguém anda a pé na estrada. Não tem passarela, não tem coisa para atravessar, só se anda de carro. E é carro a 120 por hora o tempo todo, 140 o tempo todo. Então, toda vez que eu ia sair, por mais que eu já dirija, há pelo menos uns 17 anos, eu falava, Deus, tem misericórdia, me ajuda, porque eu estou com a minha família aqui, qualquer descuido meu, qualquer equívoco meu, eu coloco todo mundo em risco. Então não adianta o quanto você sabe ou o quanto você vai, não. Coloca o Senhor, aplica o Senhor em todos os seus caminhos. Só o Senhor pode te garantir uma jornada segura. Só Ele pode te garantir isso. O texto é tão tremendo e é tão maravilhoso que em apenas 2 versículos a gente veja tantas coisas tremendas. O texto é tão tremendo que diz assim, olha só, confia no Senhor de todo o seu coração, não se apoie em seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele, aleluia, endireitará as suas veredas. Ou seja, quando eu confio no Senhor de todo o meu coração, quando eu não me apoio no meu próprio entendimento, quando eu reconheço o Senhor em todos os meus caminhos, mesmo quando eu me equivoco, Deus endireita os meus caminhos, as minhas veredas. Aleluia. A minha imperfeição, Deus vai acertando. É como o pessoal diz, até quando a gente erra, a gente acerta. Mas não é, quando eu confio no Senhor de todo o meu coração, até o meu erro, Deus reverte isso para o meu benefício. Eu sei que muitas vezes é difícil confiar em Deus de todo o coração, porque isso não é natural para nós. Mas é um esforço que vale a pena. É um investimento de vida que tem grande recompensa. Confiar no Senhor de todo o seu coração. Quantas vezes situações acontecem e nós murmuramos. Eu penso em Agar. Agar cumpriu as ordens da sua senhora, mas depois as coisas se complicaram e ela foi mandada embora com seu filho para o deserto. E lá no deserto, o que você pode pensar? Uma mulher e uma criança, eles vão morrer. E ela também pensou a mesma coisa, e ela diz o texto que ela botou o menino longe, assim, numa árvore, para não ver o menino morrer. Totalmente sem esperança, totalmente sem nenhuma perspectiva. Mas Deus ouviu o choro do menino. Deus ouviu o choro do menino e veio até eles com uma promessa. Sabe, irmãos, mesmo quando a situação complica e nós somos tentados a murmurar, nós precisamos manter a nossa confiança no Senhor. Todos os textos que nós lemos, que nós já sabemos, que nós conhecemos de cor e salteado, nenhum fio de cabelo cai de sua cabeça sem que Deus permita, Deus tem zelado por ti, os lírios do campo, nem os pássaros do céu. Todos esses textos que nós conhecemos são reais.
E eles precisam contar na hora da dificuldade, na hora que nós realmente precisamos confiar. A confiança em Deus é algo que nós não podemos de maneira nenhuma perder ou abrir mão. O pessoal da antiga vai lembrar desse, né? Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu já estou esquecendo. Se o sol chegar a escurecer, toda, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Aleluia. Se o céu chegar a escurecer e o sol toldar, o que é isso? O que significa isso? Se colocar um toldo no sol, né? Se apagar o céu, né? O sol. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Que seja esse seu canto, seja essa a sua canção todo dia. Eu confio em Ti, Senhor. Eu confio em Ti. Em nome de Jesus. Amém?